Por isso Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O espírito da superação, o espírito que não tem medo, que não se intimida, que não duvida. Saiba que a maior barreira entre o reino dos céus e a nossa vida aqui na terra é a dúvida no coração das pessoas. São muitos homens e mulheres que estão dentro da igreja, mas não vão herdar a salvação porque elas duvidam da grandeza de Deus. Elas duvidam do poder do seu Deus. Elas são inseguras. Quando vem uma luta, ao invés da pessoa se levantar, ela cai. Pessoas que começam a passar por uma dificuldade na sua vida, e a dificuldade não levanta a pessoa, joga ela no chão. A pessoa, ao invés de se levantar no meio da luta, ela fracassa na fé. Eis o problema dessa geração que quer andar com Deus, mas não quer pagar o preço que a vida oferece para alcançar o seu objetivo. Tu está entendendo por que tantos homens e mulheres não vão alcançar os seus objetivos? Não é porque Deus não faça milagre, não é porque Deus não seja o milagre, não é porque Ele não faz milagre, é porque a pessoa, ela não pediu a Deus um coração puro e um espírito inabalável. O coração puro é o coração que não tem medo. O coração puro é o coração que não duvida, é o coração que não fica inseguro. O coração puro é o coração que não tem medo de tomar decisões diante de Deus para um dia ver a glória dele. O espírito inabalável é o espírito que suporta tudo. É aquela pessoa que o que vier, ela continua de pé. A luta, quanto maior, ela sabe que a sua vitória vai ser maior ainda. Você quer a tua salvação? Você quer um dia herdar a coroa da vida? Você quer um dia entrar no reino dos céus? Você sabia que é o percurso mais longo e mais difícil de qualquer ser humano alcançar? É a coroa da vida? Não esqueça o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Até o fim é muito difícil, pessoal. Até o fim vai vir muitas barreiras. É muito fácil eu perseverar até amanhã, daqui um mês, daqui um ano, mas é muito difícil ser até o fim, porque até o fim tem um preço, até o fim tem a renúncia, até o fim tem um preço a pagar. Qual é o seu objetivo diante desse Deus? O que você deseja alcançar na tua vida para glorificar o teu Deus? Se você não tiver um espírito inabalável, você vai desistir no meio do caminho, porque só um espírito inabalável vai vencer as lutas que a vida ela impõe. Só o espírito inabalável vai levar você a superar as doenças, as enfermidades, as lutas quando vem no casamento, a batalha que se levanta em família. Só aquele homem, aquela mulher que tem o espírito de um vencedor é capaz de suportar tudo que a vida ela impõe. Observe no meio dos discípulos, Pedro tem o espírito da determinação, o espírito da perseverança, o espírito da confiança. Em Pedro habitava o espírito de um vencedor. Judas era o espírito da dúvida, o espírito do dar o jeitinho. Dúvida, ela sempre leva as pessoas para caminho errado. O espírito que habitava em Judas era o espírito da insegurança, era o espírito do jeitinho. Dá sempre um jeitinho, achando que vai alcançar o seu objetivo. O espírito de Judas levou ele para a perdição eterna. O espírito de Pedro, aquele espírito que suportava tudo. Tu quer ver como o espírito de Pedro era determinado? Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Se Pedro não tivesse o espírito de um vencedor, naquela hora ele tinha virado as costas para Jesus e tinha ido embora. Tinha ou não tinha? Por quê? Jesus estava apontando o dedo para Pedro. Pedro não estava vendo demônio nele.
Jesus está falando com o demônio, olhando para a cara de Pedro. Jesus está vendo o demônio materializado ali, mas Pedro não estava vendo. Mas sabe por que Pedro, mesmo de cabeça baixa naquele momento, permaneceu na presença de Deus e recebeu a chave do reino dos céus? Sabe por quê? Porque Pedro recebeu a chave do reino dos céus, porque em Pedro estava o espírito de um vencedor, um espírito inabalável. Estava um coração puro, um coração que sabia ouvir. Crente que não aprende a ouvir não pode herdar o reino de Deus. Quem não tem um coração puro não vai aprender a ouvir, e quem não aprende a ouvir não vai encontrar salvação e vida eterna. Porque se nós não aprendermos a ouvir, nós vamos nos estressar com o que nós ouvimos. Muitos cristãos vão embora da igreja porque se sente estressado pelo ensinamento, se sente cansado. Pedro não. Pedro, do jeito que viesse, ele aceitava. Jesus olha para ele e diz: Pedro, essa noite tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, olha, eu morro contigo, mas eu não te nego. Não, tu vai negar sim. Olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Daqui um pouco está Pedro se dando conta, quando o galo cantou, que ele tinha negado a Jesus. Mas aquilo não foi um motivo para Pedro ele virar as costas para Jesus. Do contrário, ele se aproximou mais, chorando, se humilhando, pedindo compaixão e misericórdia. É aí que está a diferença na vida de qualquer ser humano, pessoal. Se não habitar em você o espírito de um vencedor, você não pode vencer nem mesmo as batalhas terrenas. Imagina herdar o reino dos céus. Nessa manhã você deve fazer um pedido em oração para o teu Deus colocar em você um espírito inabalável, o espírito de um vencedor, o espírito da superação, o espírito que não se intimida quando vier a luta, porque um dia ela vem, um dia a luta vem, e quem não se prepara hoje para o dia que a luta vier, não vai superar, não vai suportar quando ela chegar. Só os homens e mulheres que têm um espírito inabalável poderão ver a glória de Deus. São muitas as mulheres que querem encontrar felicidade na sua vida, no seu casamento, na sua vida sentimental, mas tudo é um motivo para duvidar. Ana não duvidou do poder do seu Deus. Ana não teve medo de andar do lado do seu marido com uma outra mulher do lado. Ana não murmurou, Ana não criticou o marido, Ana não afrontou a rival, porque em Ana existia o espírito de uma vencedora. Ana sabia que o Deus que ela servia é o Deus da resposta. Ana só esperava o momento certo para dar a tacada certa. No momento que ela se curvou diante do seu Deus, derramou o seu espírito diante de Deus, o espírito de Deus se apossa de Ana, e ela se torna uma mulher fértil e gera 7 filhos para a glória de Deus e para a sua honra. Você que duvida de tudo, você que é inseguro, você que tem medo, por qualquer coisinha toma uma decisão precipitada, dá um chute no balde e sai andando, cuidado, porque o espírito do vencedor é o espírito que aprende a suportar as lutas. O espírito da mulher vencedora é a mulher que aprende a suportar a luta para um dia ver a glória de Deus. Mas nós vivemos um momento que ninguém quer enfrentar a batalha para um dia ser vencedor. As pessoas querem vencer sem pagar preço. As pessoas querem alcançar grandes objetivos e altos patamares da vida sem pagar um preço. Porque hoje nós vivemos um momento da mente tão avançada que é problema dele, é problema dela, ele se vira e ela se vira, e assim as pessoas destroem a própria vida, acabam com a própria vida, porque não querem pagar preço, não querem ir para o sacrifício, não querem ir para a renúncia.
Olhe o exemplo de cada homem e mulheres que tinha o espírito de um vencedor, o que eles fizeram para suportar o momento difícil e ver a glória de Deus. Olhe o que fez o rei Ezequias. Deus manda o profeta dizer a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Olha, quando a pessoa tem o espírito de um vencedor, o que ela supera na vida. Ezequias vira o rosto para a parede, ora ao Senhor, chora muitíssimo e diz: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Deus ouve a voz de Ezequias, volta até Isaías e diz: Isaías, vai a Ezequias e diz que eu ouvi a voz dele, e eu vou acrescentar a Ezequias 15 anos. A oração dele foi ouvida. Em Ezequias estava o espírito de um vencedor. Ele não se intimidou diante da própria palavra de Deus. Para muitos, no lugar de Ezequias, era agora se preparar para morrer, meu irmão, botar a casa em ordem para morrer. Mas o espírito que estava em Ezequias não era o espírito do medo, não era o espírito da covardia. O espírito que estava em Ezequias não era o espírito da timidez, era o espírito da superação. Aquela palavra que ele recebe do profeta Isaías foi só um motivo, só uma chama para ele colocar a sua fé em ação. Esse é o espírito do vencedor. Esse é o espírito que vai vencer o mundo. Esse é o espírito que vai vencer o momento que parece que é o momento final, que parece que as portas todas se fechou. É o espírito que vai superar a barreira de onde ela vier, do tamanho que ela vier. É aquela mulher que vai suportar o obstáculo, que vai superar o obstáculo do tamanho que ele vier. É aquele homem que o tamanho da luta vai ser o tamanho da sua vitória. Se no rei Ezequias não habita o espírito de um vencedor, era o fim. Se em você não habitar o espírito de um vencedor, você vai perder a batalha quando a luta se levantar. São muitos homens e mulheres que perdem a batalha, mesmo andando com Deus, porque neles não habita o espírito de um vencedor. O rei Ezequias tinha um projeto para a glória de Deus, e para ele a única opção era vencer e glorificar o seu Deus. Amém, pessoal? Qual é o projeto que você tem para a glória de Deus? Tem se levantado uma luta contra esse teu projeto para a glória de Deus? Não é a hora de você se levantar contra essa batalha e ir em frente, continuar pagando o preço para um dia ver a glória de Deus, para um dia receber tua honra? Só nos homens e mulheres que habita o espírito de um vencedor, essa pessoa vai ser capaz de suportar as lutas que a vida impõe. Porque tem hora que a luta, ela vem para te jogar no chão. Só os vencedores vão suportar essas batalhas. Por isso Jesus veio dizendo em Apocalipse: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor que não se intimidar, ao vencedor que não tiver medo, que não ficar inseguro, aquele homem, aquela mulher que não tiver medo de enfrentar a sua batalha, eu vou dar vitória a essa pessoa. Eu vou fazer dele, vou fazer dela vencedor. O Espírito de Deus não é o espírito do medo, não é o espírito da timidez. No momento que Gideão se encontra com Deus,
Deus fala com Gideão e diz: Gideão, eu vou entregar os medianitas nas tuas mãos. Reúne os homens, porque eu vou entregar os medianitas nas tuas mãos. Gideão faz uma convocação de todos os homens e reúne 32 mil homens. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, é muito povo. Se eu entregar os medianitas nas tuas mãos com esses homens, eles vão dizer que foi a força do braço deles que venceu. Vai no meio dos homens e diz para eles que os tímidos e os medrosos voltem para casa. Gideão foi e fez o anúncio. Voltaram 20 mil homens. Está vendo o quanto de homens que ia para a guerra com medo? Você está vendo o tanto de homens que não queria largar sua casa, sua família para ir para a guerra? Um simples anúncio de Gideão levou 20 mil homens a virar as costas e desistir da batalha. Fica 12 mil. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, é muito o povo. Se eu entregar os medianitas nas tuas mãos, esses homens ainda vão dizer que foi a força do braço deles que venceu. Leva esses homens ao manancial das águas. Aquele que lamber a água como um cão separa. No final, 300 homens lamberam a água como um cão. Deus olha para Gideão e diz: com esses 300 eu entregarei os medianitas e os amalequitas nas tuas mãos. Ué, mas só eram os medianitas? Agora é 2 povos que vão ser entregos nas mãos dos 300 homens. Tu está vendo, pessoal, que o Espírito de Deus é o espírito da guerra, é o espírito da batalha, é o espírito do vencedor. Deus tinha um povo para entregar nas mãos de um exército de Israel. Agora entrega 2 povos. Eu vou entregar nas tuas mãos os amalequitas e os medianitas. Na mão desses 300 está esse povo. Você está vendo que Deus é com o espírito do homem, da mulher, que não se intimida diante do tamanho da luta. Deus vai na frente da batalha, e a palavra diz que a lança de cada homem cortava a cabeça de 600 homens de uma vez só. Deus é a batalha. Deus, nele habita o espírito do vencedor, o espírito do homem e da mulher que não se intimida diante dos seus inimigos, o espírito do homem que não fica com medo porque algo está dando errado.